A proposta da biodança é que seja simultâneo. Eu cuido de mim e cuido dos outros. Muitas vezes é uma questão de terapias mais ortodoxas propõe primeiro eu tenho que me amar para amar os outros. Não é a proposta do programa Bio2, não é a proposta da biodança. Isso acontece na simultaneidade. Ao mesmo tempo, eu aprendo a cuidar de mim e cuido dos outros também. Agora, não é excludente. Não Sim. pode ser excludente. Não é essa a nossa proposta. Cuido de mim e o resto que se exploda. Não passa por aí. Mas se cuidar da gente no sentido... Aquela velha história da máscara de despressurização num No voo. avião. No avião, claro. É um bom Primeiro exemplo. eu tenho que cuidar de mim até para poder continuar com vida. Se eu vou colocar Primeiro máscara coloca a nos máscara outros, como em vou mim, depois pra depois ajudar colocar no outro. a que está mais frágil? Então, claro, tem que ser quase que simultâneo. Mas há momentos nos quais eu tenho que cuidar de mim. Se não cuido de mim, não tenho saúde física, não tenho condicionamento físico ou psíquico, como vou cuidar dos outros? E esse ponto é um ponto muito interessante porque o programa Bio2 ele está baseado na metodologia da biodança e ele sempre ocorre em grupos. Então, não é um processo de desenvolvimento humano que se faça sozinho, né? É um processo que se faz com um grupo, que se faz com o outro. Então, o outro traz notícias de mim. Sim. Diante do outro, a minha identidade se manifesta. Então, é o reflexo do outro que fala muito de mim. Então, o processo, ele acontece com o outro. E essa transformação, ela passa por esse cuidado consigo mesmo e com o outro. Tem uma base profunda na afetividade e na empatia, num processo de empatia. E nos empatia. vínculos de confiança que a gente vai criando no grupo, internamente no grupo. Por quê? Porque se eu fico de fora do grupo, ou de fora, por exemplo, chega o grupo do Bio2, como os grupos regulares que a gente tem habitualmente, uma vez por semana, e eu fico olhando as pessoas fazendo as atividades, seus movimentos, as rodas, seus caminhares, e eu fico de fora, nossa, que bobagem é essa, criticando, fico no mental e fico criticando. Muito diferente se eu entro, porque aí eu já me exponho, já entro, e aí claro que as coisas começam a acontecer. Por quê? Porque eu abaixo a guarda, deixo de criticar, que é uma coisa que a gente faz o tempo inteiro na vida. Já é um vício, né? Já é um padrão. Claro, né? ficar de fora assim. Padrão. Se eu não critico, eu já ouvi gente falar assim, se eu não critico igual você criticava, então vou morrer atirando para todo lado. Nossa, a vida é uma guerra. Será que a vida é assim, uma batalha infinita? Não, a proposta num grupo de biodança, no grupo do processo evolutivo, o programa evolutivo Bio2, é justamente abaixar a guarda e confiar. E na medida que a gente confia, a gente vai se entregando e a gente vai crescendo e cuidando dos outros. Sempre como referência tem a gente. Eu quero estar aqui. Sempre nós falamos muito claramente, olha, o convite agora, todo exercício que a gente vai apresentar, falamos, é um convite, você quer ou não quer? E muita gente faz essas coisas, mesmo tendo muito tempo de biodança, anos de biodança, continua fazendo as coisas assim, porque eu tenho que fazer, porque a Sheila falou, Estevam falou, então temos que fazer, o grupo está aqui, eu tenho que fazer todo. Mas você hoje está a fim de fazer isso? Não, na verdade não, mas todo mundo está fazendo. Já aconteceu muito. A gente vê pessoas sofrendo, eu não queria caminhar, estou cansado. E isso é aquela necessidade excessiva de agradar o outro. De agradar, de cumprimenta. Está cumprindo um mandato, uma ordem. Sim. Por mais que a gente diga é um convite, porque também faz parte do processo dizer eu não quero fazer hoje eu estou muito cansado, ou vou fazer esse, mas não quero fazer aquele. As pessoas simplesmente obedecem. Em geral não adianta, então, a pessoa está mecanizada, traz um padrão de fora, né? Então até romper esse padrão e começar a fazer diferente
é um processo. Ou não romper, dissolver aos poucos, que é a proposta da biodança, né? Aos poucos, se diluindo esses mandatos que Então é falar de um tema essencial. Nós estamos falando de um tema essencial, que é essa capacidade, inclusive, de dizer não. Dizer sim e dizer não a partir de uma referência interna, principalmente. Com certeza. Mas não uma referência interna egoísta, é uma referência interna que está em feedback, em ressonância com o outro. Né? Sim. De acordo com o contexto que é vivido. Claro. Então, por isso é muitas expressar vezes, com liberdade. com liberdade. Com liberdade. Quando eu quero, como quero, num contexto que eu quero, é feedback com os outros. Não vou expressar em liberdade. Aí você... Tinha um programa de televisão, acho que era o Fantástico, que tinha um quadro muito interessante, que era o Super Sincero. Era um aí que falava as coisas, ofendia todo mundo sem nenhum problema. Ah, não, eu... Aí, expressar com liberdade, não é por aí. Por isso que a Sheila acabou de falar, é em consonância, em feedback, profundo feedback com os outros, né? Isso por esse porque grupo. Vivemos muito para atender uma suposta expectativa do outro, porque é o que eu penso que o outro quer de mim, e às vezes nem é o que o outro quer de mim. Tem isso também. Sim. Né? Então, vivemos para atender uma suposta expectativa que pode até não ser ela. Sim. Então, e às vezes a gente, não, mas você não queria. Não, eu nunca lhe disse que queria, né? Você que pensou. Então, ainda tem isso, né? Então, poder expressar com naturalidade, né? Sem medo, porque isso passa por uma emoção que é o medo, né? O medo de não ser entendido, o medo de ser rejeitado, o medo de ser julgado. Né? O medo de não ser amado, em definitivo. No fundo é esse. O medo básico, né? É de não ser amado. E na base de tudo isso, a raiz de tudo isso, muitas vezes está na primeira infância, né? Porque todos nós temos uma necessidade extrema, né, de ser amado sempre, e principalmente uma criancinha na primeira infância, por uma questão de sobrevivência. A criança que não tem atenção dos pais ou de quem faz esse papel, né, importante dos pais, ela está fadada a não sobreviver ou sobreviver de uma forma distorcida, muitas vezes patológicas, com questões emocionais graves, né? Então, essa necessidade de atenção, essa necessidade de afeto, ela nos leva a essa condição, né? Quando a criancinha percebe que se ele for um bom aluno na escola, os pais vão dar mais atenção a ele. E aí vira uma menininha ou menininho que só tira 10, né? Em matemática. Sim, aprendemos desde a mais terna infância a negociar afeto. A ver se e de repente não é por aí, mas a gente acha que senão não vai ser amado, ou como a Shirlene está falando, que não será abandonado. Um abandono repetitivo. Claro, exatamente. Que se repete ao longo da vida. A gente sente isso, e sente tão profundamente que continua repetindo aquele script de negociar afeto. Sim. Então, o que eu tenho que fazer para que o outro me ame? Na biodança, no processo evolutivo, no programa Bio2, a gente propõe uma inversão dessa questão. E isso, claro, demora um tempo, é um processo. É um processo, não é mágica, um processo, né? Gradual, claro, demora um tempo porque inverter tudo isso, epistemologicamente, vamos inverter uma característica muito, muito primária do ser humano, relacional, muito primária, que é confiar e se entregar que a pessoa não vai te criticar e você vai ser amado como você é. Sim, essa é a questão, porque aí é uma percepção de que o amor não tem que ser condicionado, né? Eu posso pertencer, eu posso não ser julgado, eu posso confiar. Então essa é uma condição extremamente importante e diferenciada, e é por isso e é aí que está a possibilidade de mudança de atitude, de mudança concreta de ação no mundo, porque muitas vezes a gente até entende, eu sou assim porque eu tenho trauma, porque aconteceu isso, porque a minha história de vida é essa e aquela, mas daí mudar a ação no mundo, existe uma distância que só pode ser medida em anos-luz às vezes. Sim, então claro. Mudar a ação no mundo, né, passa por um processo vivencial e muitas vezes corporal. Sem dúvida, sem dúvida.